Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aqui é o Pastor Chicão. Hoje nós estamos iniciando um projeto de reflexões sobre a Igreja de Jesus Cristo. Exatamente. Nós vamos estar pensando sobre a Igreja de uma forma geral. E eu quero te convidar a acompanhar essa série de reflexões. Paralela a reflexões sobre a Igreja, nós estaremos fazendo uma exposição do Evangelho de Jesus Cristo escrito por João. E eu quero te convidar a se inscrever no canal no YouTube, canal Provérbio Diário. Estou dizendo isso porque esses vídeos também serão postados tanto no Facebook quanto no Instagram, uma vez que o objetivo é que o maior número de pessoas possa ser alcançado pela palavra de Deus. E eu conto com as suas orações para que o Espírito Santo de Deus possa estar conduzindo, Que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. E nessa primeira reflexão sobre pensando a Igreja de Jesus, eu quero te convidar a pensar na Igreja perante Deus. A Igreja perante Deus. Charles Swindoll, ele fez o seguinte comentário sobre os cristãos e sobre a Igreja. Enquanto andávamos com a cabeça nas nuvens, as coisas mudaram. Ou talvez seja melhor dizer, corroeram-se. É uma frase forte. Francis Schaeffer também disse algo a respeito. Ele disse assim: eis o grande desastre evangélico, a negligência dos cristãos em defender a verdade como verdade. Há apenas uma palavra para isso: acomodação. A igreja evangélica acomodou-se ao espírito mundano desta época. Nós precisamos, meus queridos, pensar a igreja e pensar a igreja com honestidade. E nesta primeira reflexão, eu quero convidar você a pensar a igreja perante Deus. Nós precisamos acordar, nós precisamos renovar o nosso desejo por aquilo que Jesus tem construído, não é? Vamos considerar para a nossa reflexão algumas declarações bíblicas. Algumas declarações bíblicas, e dessa forma nós iremos perceber o quanto Deus valorizou a igreja e o quanto Deus cuida da sua igreja. E serão vários os textos que nós iremos citar neste primeiro momento. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23 diz assim: Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Ainda Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11, que diz: a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda Efésios 3, 21. A Deus seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E eu quero ainda citar Efésios 5, de 25 a 27, onde diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Meus queridos, com essas declarações e tantas outras que nós encontramos no texto sagrado, fica muito claro para mim, e tenho certeza que fica muito claro para você também, que Deus, ele é o Criador e ele é o arquiteto da igreja. Jesus Cristo deu a sua vida por ela, e a igreja então se torna o corpo de Cristo, de onde Cristo é o cabeça. O Espírito Santo de Deus
O Espírito Santo foi enviado para dar poder à igreja. Dar poder à igreja para que a igreja possa cumprir a sua missão. Missão essa de testemunhar de Jesus Cristo em toda parte. Missão essa de testemunhar de Jesus Cristo por todo o mundo. João capítulo 14, versículos 16 e 17 e Atos capítulo 1, versículo 8. Vai dizer que o Senhor deu o Espírito à igreja para que a igreja possa cumprir a sua missão. E a missão da igreja é chamar pecadores para a comunhão. É chamar pecadores para viver uma nova humanidade que Jesus Cristo está edificando. Está edificando, está guiando e está preservando. Numa comunidade chamada igreja. Deus, o Senhor, Jesus Cristo, Ele examina a sua igreja. Ele sabe o que está passando, o que está acontecendo com a sua igreja. O livro do Apocalipse descreve a condição de 7 igrejas. Essas igrejas estavam localizadas na Ásia. E essa descrição que o Senhor faz dessas 7 igrejas, essa descrição ela só é possível porque Deus examina clinicamente a sua igreja. E isso é muito sério, queridos. Jesus é o cabeça, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele edifica a igreja e Ele examina clinicamente a sua igreja. Jesus Cristo é aquele que vive entre as igrejas e Ele examinou uma por uma as igrejas descritas em Apocalipse capítulo 2 e 3. E não é diferente com a igreja hoje. O Senhor está presente na igreja e Ele também examina a igreja. E o Espírito Santo, Ele transmite, não é, ao apóstolo João e também a essas igrejas, essas verdades. As verdades que aquelas igrejas estavam vivendo e que foram detectadas pela análise feita pelo próprio Senhor. E Ele então dá a essas igrejas o resultado dessas análises feitas pelo cabeça do corpo, pelo Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Está, como disse em Apocalipse 2 e 3. E essas cartas que são endereçadas a essas 7 igrejas, elas descrevem igrejas em várias condições. Nós temos ali igrejas sadias, nós temos igrejas mais ou menos sadias e nós temos igrejas totalmente doentes e que está em grande perigo. As correções, as exortações, os conselhos e as advertências que o Senhor dá a essas igrejas indicam que a vida dessas igrejas não são vidas fáceis. Todas essas igrejas, elas precisam se esforçar para continuar vivendo. Preste atenção. À luz desta análise essa que foi feita antes do término do século I, as igrejas não iam bem. Uma igreja ia muito bem. Todas as outras tiveram alguma coisa para consertar. Não havia muita confiança quanto ao futuro da igreja. Mas não nos esqueçamos de quem é o Senhor da igreja. Não nos esqueçamos de quem é o cabeça da igreja. Não nos esqueçamos de quem é o fundador da igreja. Não nos esqueçamos de quem é o dono da igreja. A igreja pertence a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. E Deus estabeleceu, quando nós olhamos para o texto sagrado, nós percebemos que Deus estabeleceu uma relação singular entre Jesus Cristo, o Filho, e a igreja. Cristo, ele continua sendo o cabeça da igreja. E deixa eu fazer uma pergunta, especialmente a você, pastor, a você, líder. Se hoje Jesus Cristo enviasse uma carta para a sua igreja, enviasse uma carta à igreja que você congrega, enviasse uma carta à igreja que você pastoreia, qual seria o conteúdo dessa carta?
Pense a respeito. Qual seria o conteúdo dessa carta? Ele continua sendo dono da igreja, ele continua sendo o senhor da igreja, ele continua sendo cabeça da igreja, ele continua analisando clinicamente a sua igreja. Então responda a você mesmo, qual seria o conteúdo da carta se Jesus Cristo hoje mandasse uma carta para a sua igreja, dando ali o resultado da análise que ele mesmo fez? Uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, que o Senhor nos abençoe neste tempo, que o Senhor nos dê sabedoria para compreendermos aquilo que o Espírito quer e com certeza irá ministrar ao nosso coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos acompanhe nesse projeto, nessas reflexões que estão por vir. E não deixem de orar pela minha vida. Eu necessito da oração dos irmãos. Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.